Nós vivemos em um mundo onde tudo parece absolutamente real, como se pudéssemos realmente tocar cada coisa com as próprias mãos. A pedra é dura, a neve é macia, a geleia é pegajosa, e o tempo para nós flui como um rio que segue sempre em uma única direção. Essas sensações fazem parte de nós desde o momento em que nascemos. Mas hoje, nossa conversa não vai parar apenas nas estranhezas do mundo microscópico. Vamos avançar juntos, da certeza para a dúvida, e da dúvida para uma hipótese que pode virar tudo de cabeça para baixo. E se o universo fosse um código executável, e a nossa consciência funcionasse como a interface do observador? Olá, pessoal! Se você assistir a esse vídeo até o fim, a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor provavelmente vai mudar. Mas será que esse mundo é realmente real? E acima de tudo, será que a sua própria vida é algo verdadeiro? Ou será que até isso não passa de uma simples linha de código, algo que pode ser apagado ou reescrito sem esforço? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. E é hora da gente começar o nosso conteúdo de hoje. O observador é o projetista? De fato, quando tentamos espiar para dentro da matéria, aquela realidade que parecia tão sólida começa a desmoronar como um castelo de cartas. Os átomos, que são os blocos fundamentais da matéria, na verdade são quase totalmente vazios. Mais precisamente, 99,9999% do seu volume não contém absolutamente nada. Se ampliarmos o núcleo de um átomo de hidrogênio até o tamanho de uma bola de futebol, o único elétron que orbita ao redor dele estaria localizado a cerca de 7 quilômetros de distância. A proporção entre o núcleo e o elétron seria como um grão de arroz no centro de um campo de futebol e um mosquito zumbindo do lado de fora do estádio. E entre os dois não há nada, apenas espaço vazio. Aliás, nem mesmo o elétron pode ser considerado algo com presença concreta. Isso porque ele só decide sua posição no momento em que o observamos, um comportamento totalmente estranho. Para isso, o elétron permanece indefinido, efêmero, existindo apenas como uma probabilidade, algo parecido com aquelas bolas brilhantes na árvore de Natal que tremeluzem refletindo a luz da lareira. Talvez esteja ali, talvez não. É como se estivéssemos falando de um videogame. As imagens só aparecem na tela quando a gente olha para elas. Se movermos a câmera um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita, aquela imagem desaparece e dá lugar a outra. O mundo do computador é gerado em tempo real, momento a momento. Como dizem os gamers, renderização. Só que o que está dentro do nosso campo de visão é desenhado. O resto simplesmente deixa de existir, como se fosse apagado da memória. Então, será que o nosso espaço ao redor também é apenas uma interface? E as partículas não seriam apenas fragmentos de código computacional? Quanto mais investigamos, mais o chão firme da realidade concreta parece se estreitar. Quando os cientistas tentaram medir o comportamento das partículas, eles se depararam com algo chocante. O simples ato de observar altera o resultado. Tudo começou com um experimento muito simples. Físicos lançaram um feixe de elétrons em direção a uma barreira com duas fendas, como se fossem raios de luz passando por uma persiana. Até então, acreditava-se que os elétrons eram partículas, ou seja, bolinhas minúsculas e sólidas. Se os elétrons fossem mesmo partículas, então passariam por apenas uma das fendas, e o que veríamos na tela seria duas faixas bem definidas. Mas o que surgiu ali foi algo totalmente diferente. Um padrão de interferência, com faixas claras e escuras se alternando, como se o elétron tivesse se comportado como uma onda, atravessando simultaneamente as duas fendas e interferindo consigo mesmo. Diante disso, os pesquisadores pensaram, então vamos ver com os próprios olhos por qual das fendas o elétron está passando. Para isso, instalaram um dispositivo capaz de registrar a trajetória dos elétrons. E foi aí que tudo mudou de forma dramática. O padrão de interferência desapareceu e os elétrons passaram a se comportar exatamente como partículas, formando as duas faixas previstas. Aquilo era um paradoxo em estado puro. Sem observação, o elétron se espalhava como uma onda em múltiplos lugares ao mesmo tempo.
Mas no instante em que era observado, ele se tornava uma partícula, escolhendo uma única trajetória. O simples ato de medir mudava a própria essência da matéria. Essa descoberta abalou profundamente a física do século XX, e a ciência ainda não conseguiu se recuperar totalmente do impacto. Os resultados do experimento da dupla fenda passaram a desafiar o próprio bom senso. Afinal de contas, o que chamamos de realidade depende do fato de estarmos olhando ou não. Nos videogames, a gente aceita esse tipo de coisa sem estranhamento algum. No mundo virtual, só o que está no campo de visão do jogador é renderizado. O que não está sendo visto simplesmente não é processado. Mas a gente só aceita isso porque sabe que é um jogo, e por isso não ficamos indignados ou revoltados. Se aceitássemos aquilo como realidade, perderíamos o chão. Nossa identidade afundaria no vazio, porque nesse caso, tudo se tornaria frágil, passageiro, volátil. E é exatamente por isso que, ao descobrir que o mesmo tempo pode estar acontecendo no mundo real, nosso instinto é rejeitar essa ideia, afastá-la da mente para preservar a sanidade. Do contrário, teríamos que aceitar que somos apenas parte de uma simulação ou de algum tipo de jogo, talvez até mesmo um jogo de tiro. Como se fôssemos apenas unidades que são abatidas uma a uma em jogos como Stalker ou Call of Duty. Não seríamos donos do nosso destino. Seríamos escravos, subjugados por um código de computador. Teletransporte quântico. Desaparece lá, aparece aqui. Se o experimento da dupla fenda provou que o comportamento das partículas depende do observador, o teletransporte quântico revelou algo ainda mais impressionante. No mundo microscópico, a ideia de distância simplesmente perde o sentido. Os físicos entrelaçaram dois fótons, ou seja, fizeram com que o estado de um refletisse instantaneamente no outro, não importa a separação entre eles. Em seguida, introduziram um terceiro fóton e transferiram seu estado quântico para um dos dois que estavam emaranhados. E então aconteceu algo espantoso. O estado desse terceiro fóton apareceu instantaneamente no outro fóton, que estava a quilômetros de distância. Enquanto isso, o fóton original desapareceu. Ou seja, a informação foi completamente destruída em um ponto e reconstruída imediatamente em outro, sem nenhum deslocamento no espaço. É como se fosse uma cena de videogame. O protagonista entra em um portal e, num piscar de olhos, surge em outro, a centenas de anos-luz de distância. Simples assim. Não importa se é do outro lado do universo. Em um jogo de computador, a distância não significa absolutamente nada. Mas aqui não estamos falando de um jogo. Esse experimento foi conduzido em um laboratório real. Hoje, o teletransporte quântico já está sendo aplicado na criptografia quântica e, no futuro, servirá como base para os computadores quânticos. Mas isso levanta uma questão fundamental. Se a informação pode pular do ponto A para o ponto B num instante, então o que é o espaço afinal? E se o espaço não for o alicerce do universo, mas apenas uma interface com uma grade de coordenadas de um software 3D? Cada vez mais, tudo isso parece menos física e mais o funcionamento de um programa de computador. Os estados das partículas se comportam como variáveis dentro de um código. Apagam-se aqui, reescrevem-se ali. Esse mundo não é um palco onde a matéria atua. É um sistema de cálculo onde o que importa não é o processo, mas o resultado final. E se o teletransporte quântico nos diz que a distância não pode ser apenas uma ilusão, o fenômeno a seguir vai colocar em xeque a própria noção de movimento. Salto quântico, um elevador sem andares. Os elétrons dentro de um átomo não ficam girando em órbita ao redor do núcleo como luas ao redor de planetas. Eles só podem existir em níveis específicos de energia, previamente determinados. E o mais estranho, um elétron pode saltar de um nível para o outro num piscar de olhos, sem passar pelo espaço entre eles. Imagine um elevador que, em vez de se mover do primeiro para o quinto andar, naturalmente faz o primeiro andar desaparecer e faz o quinto surgir no lugar. Nesse processo não há deslocamento, nem aceleração. Só existem o ponto de partida e o de chegada. Os físicos chamam isso de salto quântico. Em termos simples, é como uma linha de código que diz: mova o movimento diretamente para o estado B. Não há animação, não há transição gradual. É apenas uma mudança instantânea no valor da variável. Mas isso não significa bagunça, não. Pelo contrário,
Trata-se de uma estrutura extremamente precisa. Dentro de um átomo, os níveis de energia permitidos são números fixos, rigorosamente definidos. Nada fora disso existe. E o elétron jamais pode ficar no meio do caminho. Ele só pode existir aqui ou ali. Isso não se parece em nada com um processo contínuo da natureza. Parece, na verdade, o funcionamento lógico e digital de um programa, operando com valores discretos. O código oculto na estrutura do átomo. Mas os saltos quânticos são apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro mistério está escondido na própria estrutura geométrica dos átomos. Os elétrons não ficam distribuídos aleatoriamente ao redor do núcleo. Eles se organizam em camadas bem definidas, chamadas de camadas eletrônicas. E essas camadas são preenchidas obedecendo a uma sequência muito clara: 2, 8, 18, 32. Mas por que exatamente esses números? Por que não 7 ou 13 ou qualquer outro? Essa sequência definitivamente não é fruto do acaso. É uma regra incorporada à base da própria matéria. Como se o universo estivesse seguindo um algoritmo pré-programado. E isso é só o começo. Dentro do núcleo atômico existem os chamados números mágicos, certos números de prótons ou nêutrons que tornam o núcleo especialmente estável. Esses números aparecem repetidas vezes em diferentes elementos químicos. Coincidência? Ou seriam fragmentos de código reutilizados? Até mesmo os números quânticos, que determinam características como o spin, o momento angular orbital e a energia das partículas, seguem regras rígidas. Não existe capricho no comportamento de um elétron. Os elétrons obedecem a um protocolo, um conjunto de condições invioláveis. E isso nos leva a uma conclusão inquietante. Vida, química, biologia, até mesmo a consciência. Tudo isso é produto direto de uma estrutura algorítmica embutida nos átomos. Se houvesse um único erro nesse código, moléculas, DNA, pensamentos, nada disso poderia existir. O físico e cosmólogo sueco-americano Max Tegmark, professor do MIT, defende exatamente essa ideia. Para ele, o universo não é feito de matéria, mas de uma estrutura matemática. Já James Gates, físico teórico americano e professor da Universidade Brown, identificou dentro das equações da teoria das cordas uma estrutura que se assemelha fortemente ao código binário usado em computadores, mais especificamente os códigos de correção de erros utilizados na tecnologia digital. E se isso for verdade, então o mundo que vemos ao nosso redor não seria uma realidade natural, mas sim uma espécie de interface calculada, programada passo a passo, segundo fórmulas previamente definidas. Matéria sem matéria. Quando tocamos em uma mesa, temos a nítida sensação de que ela é sólida. Ao segurar uma pedra nas mãos, acreditamos sem questionar que aquilo é uma substância real. Mas a física moderna nos diz algo surpreendente. Tudo isso não passa de uma ilusão. As partículas não são bolinhas minúsculas, nem blocos que constroem o mundo ao nosso redor. Partículas são eventos. Elas são como lampejos momentâneos que surgem dentro de campos quânticos invisíveis espalhados por todo o universo. Elétrons, prótons, fótons, nada disso é um objeto. São apenas flutuações localizadas nesses campos quânticos. Como pequenas ondulações na superfície da água. Enquanto a onda está lá, a gente pode vê-la. Mas não há nada que possa ser realmente segurado. E o mais impressionante é que cada um desses campos existe em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. O campo do elétron, o campo do fóton, eles não estão limitados pelo espaço. Estão espalhados por toda a parte. Aquilo que percebemos como partícula é só uma leve faísca, um minúsculo estalo de interação que surge brevemente nesse imenso pano de fundo. Em outras palavras, a solidez do mundo que sentimos é uma ilusão conveniente, gerada pela interação com os campos quânticos e moldada para a nossa consciência. Sim, é uma fantasia criada para manter nossa interface funcionando de forma fluida. No fundo, tudo isso não é uma realidade material, mas sim uma espécie de máquina virtual, em que o que está na base não é a matéria, mas sim um código genérico. Tudo o que vemos ao nosso redor não passa da representação visual de uma interface projetada para o usuário. O ponto sem retorno.
Podemos passar a vida inteira encantados pela beleza das equações quânticas, discutindo a essência dos campos e das simetrias, tentando encontrar respostas simples para paradoxos que são tudo, menos simples. Mas chega um momento em que todos esses paradoxos começam a se alinhar, de forma assustadoramente organizada, revelando um quadro único e inquietante. Os átomos são feitos, em sua maioria, de puro vazio. Os elétrons não são realmente partículas, mas sim probabilidades. O espaço não passa de uma interface. A distância entre os objetos no fundo não existe como imaginamos. Aquilo que chamávamos de matéria sólida é apenas um efeito gerado pela interação dos campos. Juntas, essas constatações começam a parecer menos fatos físicos e mais um roteiro escrito segundo regras lógicas extremamente rigorosas. E então surge um pensamento gelado, que percorre a espinha como um arrepio. E se isso tudo não for um paradoxo da física, mas um manual de procedimentos de uma simulação? E se as leis do mundo quântico não forem mistérios, mas algoritmos de otimização rodando dentro de algum tipo de programa? É aqui que chegamos ao ponto sem retorno. Porque no instante em que você considera a possibilidade de que o mundo seja uma simulação, sua visão da realidade nunca mais volta a ser a mesma. A pedra na sua mão deixa de parecer apenas uma pedra. E a pergunta, minha vida é real? Já não pertence mais à filosofia. Torna-se um problema íntimo que recai diretamente sobre você. Então, quem é você? Um ser humano de carne e osso? Ou apenas uma linha de código sendo executada? E se o universo for um programa, quem escreveu esse programa? E a pergunta mais perturbadora de todas: quem exatamente está olhando para esse mundo ilusório através dos seus olhos? Quem está segurando o controle? E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima, aqui no canal Pipa. Até mais!